tenhamos nessa reflexão uma ajuda para viver do melhor modo possível a Quaresma, que sempre é um período litúrgico muito rico, mas sobretudo é um período de graças, um período onde Deus se aproxima de um modo muito particular da sua igreja e quer que seja para ela e para todos nós um período fecundo, um período de preparação. E esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar, né? A Quaresma é um tempo que a igreja nos concede como preparação para a Páscoa. Então, é importante entender que a Quaresma não é um fim em si mesma, ok? Não é um período onde eu estou chamado a fazer mais oração, mais jejum, mais esmola, para talvez adquirir mais virtude, que com certeza, se eu faço isso, talvez eu vou ter mais virtude, etc. Mas é sobretudo um período, então, para preparar a minha alma e o meu coração para viver de modo adequado. Então, é muito importante que tudo que eu faço durante a Quaresma, todas as práticas, todos os momentos de oração, eu sempre me lembre disso, que no fundo estamos caminhando para chegar à Semana Santa, que é esse período particular de vivência da nossa fé, dos mistérios da nossa fé, talvez os mistérios mais importantes da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, é essa consciência importante, lembrar todos os dias, renovar todos os dias e viver com essa intencionalidade a Quaresma. Seria muito estranho que alguém vivesse bem a Quaresma e depois não vivesse bem a Semana Santa, seria contraditório, né? Por mais que você cumpra os seus propósitos, os seus objetivos de oração, o que for que Deus te inspirou no coração durante a Quaresma e depois você não viver as celebrações, a liturgia, a vida própria da igreja durante a Semana Santa, não tem nenhum sentido, porque a Quaresma está exatamente para isso. Historicamente, a Quaresma, ela não sempre teve todo esse tempo de 40 dias. A igreja mesma foi se dando conta, ao longo dos séculos, que para as grandes festas, as grandes solenidades, precisava um tempo de preparação, então foi cada vez aumentando mais esse tempo até chegar a esse formato que temos hoje, com essa liturgia, etc., onde caminhamos 40 dias e aí, obviamente, a igreja também assume aquela imagem, né, dos 40 anos do povo de Israel no deserto e depois também todo o tema dos 40 dias de Cristo em oração e jejum no deserto, sendo tentado pelo demônio. Às vezes nós podemos nos perguntar, tendo em conta essas imagens, né, que nos ajudam a iluminar o que deve ser a nossa Quaresma, por que o povo de Israel, né, não foi caminhando diretamente para a Terra Prometida? Porque tiveram que passar 40 anos no deserto, né? Se eles tivessem saído do Egito, passado entrado na Península Sinaítica, né, e seguido até a Terra Prometida, em menos de 3, 4 meses eles teriam chegado facilmente. E, entretanto, Deus quis que eles ficassem caminhando 40 anos, vivendo, caminhando no deserto, com uma vida não fácil, com provas, com desafios. Então, efetivamente, aqueles 40 anos se transformam numa caminhada desse povo para se purificar de muitos maus hábitos que eles tinham assimilado no Egito, enquanto eram escravos, mas também de preparação para a Terra Prometida, para chegar à Terra Prometida e receber ela realmente como um dom de Deus, como uma graça de Deus. Então, a Quaresma tem, no fundo, esses dois elementos, né? Um é purificar-nos, afastar-nos, sobretudo, do pecado, dos maus hábitos, etc., etc. Depois vamos falar dos meios específicos que a igreja nos oferece, mas, no fundo, é exatamente esse elemento, né? Por uma parte de purificação e depois de preparação para o grande encontro com a Terra Prometida, no nosso caso, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é essa fonte que emana leite e mel, né, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Na quarta-feira de cinza, quando nós começamos a Quaresma,
nós começamos ela de um modo muito forte, muito simbólico, né? Nós vamos à igreja e recebemos aquela cinza, né, na nossa cabeça, em posição de cinzas, que tem o sentido, né, de abertura da quaresma, lembrando que nós somos pecadores, que nós somos pó, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da graça de Deus. Então, toda a quaresma fica enquadrada nesse caminho de preparação para a Semana Santa, mas que nós precisamos da graça de Deus efetivamente para abandonar uma vida de pecado, de imperfeições, de faltas de amor, etc., e ir entrando cada vez mais numa preparação mais profunda, mais intensa, para quê? Para ter esse encontro com todo esse amor de Cristo. São Paulo vai dizer que nós temos que ir assimilando os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, etc. Então, quais são esses sentimentos de Cristo Jesus relacionados com a sua paixão? Né? Um grande amor e obediência ao Pai, um grande amor à humanidade. Então, toda a nossa quaresma, nós vamos fazendo essa caminhada. E na quarta-feira de cinza, além desse símbolo, nós temos aquele evangelho, que já nos introduz fortemente na vida da quaresma, né? Quando, e diz o evangelho da quarta-feira de cinza, quando você for orar, não seja como os fariseus, hipócritas, né, que vão orar nas praças, chamam a atenção para que serem vistos por todo mundo, né? Ao contrário, você entra no teu quarto, né, fecha a porta do teu quarto e teu pai que vê, né, lá no interior do teu coração, ele te recompensará. O mesmo com a esmola, não toques a trombeta, mas que a tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda, etc. E assim o teu pai vai te recompensar. Quando, né, você também faz jejum, né, não precisa ficar pálido, fazendo, né, uma gestualidade externa de que está sofrendo, etc., para chamar atenção e atrair os olhares, etc. Mas lava a tua cara, fica feliz, e o teu pai que vê no segredo te recompensará. Então, ali, nesse evangelho, além de propor os 3 meios principais da quaresma, jejum, oração e esmola, também nos está colocando algo de suma importância para a nossa quaresma, um princípio muito importante, que é passar do exterior ao interior. Passar do exterior ao interior, que é um esforço bem difícil para o ser humano, né? Todo ser humano que tenta viver uma religiosidade, uma vida religiosa, uma vida de fé, etc., ele tem essa dificuldade de viver internamente as práticas externas. Então, nós, como católicos também, como seres humanos que somos, obviamente também temos essa dificuldade. Então, é muito fácil, às vezes, focar em práticas externas, mensuráveis, que eu posso ver, que eu posso dizer, eu cumpri, né? Então, eu faço lá o meu propósito, né, de não comer chocolate durante a quaresma. É algo muito mensurável. Que eu, todos os dias, ok, eu passei os 40 dias, eu não comi chocolate. Ok, mas você teve realmente uma vivência interna de desprendimento de si mesmo através desse pequeno sacrifício? Ou talvez você ficou nesse aspecto externo e depois você viveu o teu dia de qualquer jeito, né? Viveu sem oração, sem atos de fé, sem atos de esperança, sem atos de amor, e aí não tem nenhum sentido. Aí, quando nós ficamos só no externo, nós caímos facilmente na vaidade, no orgulho, né? E não passamos ao coração, onde estão, de fato, as grandes batalhas da nossa vida, as batalhas mais importantes da nossa vida. Se nós vamos desse evangelho, nós vamos para o primeiro evangelho do primeiro domingo, foi todo o tema das tentações, né? E agora, no segundo domingo, nós vamos ter o tema da transfiguração. Aqui nos está lembrando de outro elemento importante, que é próprio da quaresma, que é o tema da ascética, do combate espiritual, ok? Então, temos um primeiro grande tema, que é passar do exterior ao interior. Um segundo grande tema, que é o tema do combate espiritual, da ascese, da ascética cristã. A ascética cristã é esse esforço humano
né, de virtude, de entrega, de autodomínio, de disciplina, de exercício da virtude que nós fazemos, onde nós estamos numa atitude muito ativa, buscando a Deus, querendo agradar a Deus, querendo evitar o pecado, etc. Mas aí também, esses dois evangelhos, o primeiro, que é o tema das tentações de Cristo no deserto, ele nos vai lembrar que efetivamente a nossa vida tem esse combate. Mas aí o segundo domingo que vai vir agora, ele nos vai lembrar outro elemento importante, que é a mística, que é a transfiguração, que é essa experiência mística que Cristo concede aos seus 3 apóstolos mais próximos. Então, quando nós falamos de ascética, nós estamos falando de combate, de esforço, né, de disciplina, de exigência, de propósitos, onde nós somos protagonistas. Quando nós falamos da mística, e aqui não estamos falando da mística enquanto experiências místicas, né, que os santos tiveram, aparições, visões, né, locuções interiores, etc., tantas experiências extraordinárias, nós estamos falando de uma atitude cristã. Quando nós falamos de ascética e de mística, nós estamos falando de duas atitudes fundamentais do ser cristão. Então, se a ascética é a parte do combate do esforço humano, a mística é a abertura à possibilidade real de Deus estar aqui e agora, atuando na minha vida, né? Então, com a ascética eu preparo o meu coração, mas eu tenho que passar para a mística, que é abrir o meu coração à ação de Deus, abrir o meu coração à graça de Deus. E aí, né, o trabalho que eu posso fazer é muito pouco. Eu me disponho, eu me abro, e é Deus quem faz a obra da graça em mim, né? Um cristão que só fica na sese, ele vai terminar sendo um amargado, né? Uma pessoa amargurada, uma pessoa amarga, uma pessoa que talvez vai ter muita disciplina, vai ser muito correta, mas vai ter muito pouco amor no coração, porque a obra do amor é a obra própria de Deus e a obra própria da mística, desse espaço onde eu permito que a graça de Deus venha ao meu encontro e, de algum modo, a transfiguração, né? Depois do domingo das tentações, vem o domingo da transfiguração, que exatamente vai lembrar-nos isso, que nós vamos fazer todo o esforço de subir a montanha, subir o Monte Tabor, né? E todos os exercícios quaresmais são exigentes, são difíceis, são disciplinas, são, né, exigência pessoal, etc. Para quê? Para chegar em cima da montanha e para que Deus se revele. Quem se revela é Deus, quem se manifesta é Deus, quem se entrega é Deus. A mesma coisa vai acontecer durante a quaresma. Nós vamos fazer todo o caminho da quaresma com esses propósitos, com esses objetivos, mas aí quando nós vamos chegar à Semana Santa, tomara que tenhamos um coração aberto à graça, um coração disponível para que Deus nos conceda o dom do amor na contemplação do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Então, isso é muito importante, né? Nós acolhemos o combate espiritual é necessário, é uma dimensão profunda do nosso coração, é muito importante para nós. Não existe cristianismo sem ascese, sem combate, sem exigência, ok? Mas é tudo para dispor o nosso coração para a mística, para o encontro com Deus, para que a graça de Deus chegue a tocar profundamente os nossos corações. E aí vem exatamente outro tema importante que tem que ver com a quaresma, que é o tema da conversão, né? Então, nós já falamos, sair do exterior e ir para o interior. Isso é um processo já de conversão, porque o ser humano ele tem tendência a viver do exterior, né? A viver das criaturas, a viver daquilo que está ao nosso redor. E aí nos apegamos, e aí temos medo de perder, e aí temos estresse, e aí temos ansiedade nessa relação com as criaturas. E a conversão, né, é exatamente tomar um pouco de distância dessas criaturas, apaziguar o nosso coração, para quê? Para nos aproximarmos mais de Deus. O movimento de tomar distância das criaturas é algo que depende muitas vezes de nós, da nossa atitude ativa, da nossa sese,
Mas se aproximar de Deus é muito mais fruto da graça. Na verdade, tudo é fruto da graça de Deus. Nós não podemos fazer nada sem a graça de Deus. Mas num primeiro momento de ascese, nós estamos muito mais ativos. Nós vemos muito mais o que fazer, nós entendemos muito mais a nossa vida espiritual, seja tanto para abandonar o pecado, que é parte da conversão, como para depois caminhar numa vida mais correta, na virtude, na entrega, na disciplina, na ordem, na exigência, nos bons propósitos. Mas aí outra vez vai chegar um momento, efetivamente, que nós temos que abrir o nosso coração, né, para que seja uma aproximação de Deus. Um estar cada vez mais próximo de Deus é uma graça muito grande, é um dom que Deus quer nos conceder. Então, muito importante, né, esses temas fundamentais da Quaresma e ter essa consciência de que toda essa parte de propósitos, de atos mais externos que eu posso ver, que eu posso controlar, me devem levar ao meu interior, onde está a autêntica batalha. Ali eu preciso de uma sese, de um esforço, de uma entrega, de uma constância, para quê? Para ter um encontro profundo com Deus, com a graça de Deus, etc. E aqui eu gostaria de trazer também o tema próprio desse ano jubilar, que é o tema da esperança, né? Que eu acho que nós não podemos também esquecer durante essa quaresma, né, o tema do jubileu, que é o lema é Peregrinos da Esperança. Se nós pegamos lá a imagem do povo de Israel, era um povo peregrino pelo deserto, mas na verdade essa imagem do ser peregrino, né, é uma imagem muito fácil de aplicar espiritualmente à nossa vida. Então, né, nós às vezes fazemos caminhadas, nós peregrinamos a um santuário, mas na verdade na nossa vida nós somos peregrinos, né? Nós não temos a nossa morada definitiva aqui nesse mundo, aqui nessa terra, né? Santa Teresinha dizia uma comparação muito bela, que a nossa morada nesse mundo, né? Ela não é como uma casa, mas como uma barca. Então, uma barca ela se usa para atravessar de um lugar a outro e chegar a um destino, né? Seria muito estranho uma pessoa morando numa barca, até pode existir, mas já significa que não é um lugar estável. E seria muito estranho nós querermos colocar nesse mundo, né, um lugar estável, sendo que esse mundo passa, que as criaturas passam, que tudo aquilo que está no nosso entorno passa. Então, no fundo, estamos chamados a viver essa quaresma também com esperança, né? E a esperança está colocada onde? Na fidelidade do amor de Cristo por nós. Cristo nos ama infinitamente e vai dar a vida por nós, e é exatamente isso que nós vamos encontrar ao final dessa quaresma. Então, um tempo litúrgico que Deus nos dá de preparação para fazer esse caminho e nos coloca esses grandes temas, esses grandes elementos que nós vamos ter que ir, né? Cada um depois vai ter que ir trabalhando. E quais são os 3 elementos próprios, né, de vivência da quaresma? Depois, cada um desses elementos você pode também relacionar com esses grandes temas. Então, ali nesse evangelho da quarta-feira de cinza, já nos é dito: oração, esmola e jejum, né? Então, esses são os 3 elementos que caracterizam a vivência da quaresma, que é um caminho de preparação para a Páscoa. Então, não é oração pela oração, não é esmola pela esmola, não é jejum pelo jejum. É toda uma intencionalidade que eu coloco nessas obras para me preparar realmente para um encontro com Cristo. No fundo, esses 3 elementos bem vividos me ajudam a entrar em sintonia com o coração de Cristo, que é o objetivo da preparação da quaresma de cara à vivência da Semana Santa. Eu sempre gosto de pôr esses 3 elementos, oração, esmola e jejum, em relação com o pecado, ok? Porque, queiramos ou não, quaresma também é um tempo de penitência, um tempo de mortificação, né, para libertar o nosso coração do pecado e das tendências pecaminosas que todos temos: orgulho, vaidade, soberba, sensualidade, preguiça, inconstâncias, né? Todas essas fraquezas que
nos levam a, muitas vezes, não viver uma liberdade interior, uma paz interior, mas uma certa turbulência, uma certa angústia, né, apegados a nós mesmos, às tantas circunstâncias da nossa vida. Então, quando Adão e Eva pecam, o que acontece com eles? Acontecem três coisas importantes que têm relação com a oração, esmola e jejum. Primeiro, né, quando lemos o texto do Gênesis, né, do livro, nós vamos ver o quê? Primeiro, Adão e Eva, após o pecado, perdem a confiança em Deus, a harmonia com Deus. Então, eles estavam numa situação privilegiada no paraíso, onde o texto dá a entender que todos os dias Deus vinha estar com eles, conversar com eles, passar um momento com eles, né? E era um momento alegre, um momento onde eles esperavam todas as tardes, na hora da brisa, Deus que viesse estar com eles. Eles pecam, percebem a presença de Deus chegando na hora da brisa, do atardecer, e eles se escondem. Deus pergunta, né? Onde vocês estão? Tivemos medo e nos escondemos. Então, aquela relação de amizade, de filiação, de confiança, se transforma agora numa relação de desconfiança, de medo, né? Eles já não veem em Deus um pai, mas um ser que quer tirar a liberdade, que quer tirar a autonomia, que quer controlar, no qual não se pode confiar. Então, a oração vem exatamente como lugar para corrigir essas consequências do pecado na minha vida, para recuperar a minha filiação, para recuperar a minha confiança em Deus, para recuperar a minha amizade com Deus. Então, é muito importante viver exatamente a oração como esse espaço de encontro com Deus, onde não sou só eu que estou buscando a Deus. Deus, que é um pai bom, é o primeiro que vai estar me buscando, que vai estar indo atrás de mim. Então, ajuda a pôr nesse contexto, porque, de fato, o caminho da quaresma é um caminho de conversão, é um caminho de combate espiritual contra, né, as tentações, contra o demônio que está influenciando, às vezes, nossa vida, contra as nossas fragilidades, contra muitas coisas, ok? Mas, então, a oração se transforma nesse lugar de combate, mas onde Deus também está atuando, e Ele vai devolvendo ao meu coração essa amizade com Ele, essa vivência da filiação. A esmola, consequência do pecado. Adão e Eva também perdem, né, a amizade entre si, a confiança entre si, a harmonia entre si. Então, antes do pecado, né, primeira vez que Adão vê Eva, né, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, que alegria, que reconhecendo a mesma dignidade, a maravilha desse encontro entre homem e mulher, entre dois seres humanos, etc. Imediatamente depois do pecado, começa a desconfiança, né, a briga, a violência, a Sagrada Escritura vai dizer o domínio, ok? Não o amor, mas o domínio, não a entrega, mas os ciúmes, a inveja, etc. E essa relação, que antes era pacífica e tranquila, né, complementar, etc., agora fica turbulenta, difícil, complexa, né, humilhante, desafiadora, né, complicada. Então, a esmola, ela vem exatamente como esse caminho para poder reconstruir essa relação de harmonia entre o ser humano. E aqui, esmola, temos que ter muito cuidado, porque a palavra esmola, ela inclusive às vezes tem um sentido pejorativo, né? Eu te dou uma esmola, eu te dou do que me está sobrando, eu te dou para me livrar de você, né? Nós vamos na rua e aparece ali um mendigo, alguém que precisa de uma ajuda, e quanto antes eu encontrar uma moedinha e dar para ele, eu já resolvi o problema da minha consciência, já o sentido da esmola é outro para um cristão, né? É a entrega de si mesmo, é a caridade, é a virtude da caridade, é a virtude do amor, é a virtude da bondade, é a virtude da generosidade, é a virtude
que me leva a ir além do normal, daquilo que parece lógico, daquilo que parece óbvio. O nosso modelo é Cristo. Se nós agora estamos caminhando na quaresma para ir encontrar um Cristo que se entregou totalmente, né? Deus podia ter jogado graças desde o céu e dizer, nossa, vamos jogar um pouquinho de graça para esse ser humano lá, para eles se acalmarem. Deus não, Deus desceu, se comprometeu, veio ao nosso encontro, né? E viveu uma vida com nós e depois se entregou com morte e morte de cruz. Então, esse é o nosso modelo. Se nós vivemos uma vivência da esmola superficial, só para tranquilizar a nossa consciência, só para cumprir, como nós vamos assimilar os mesmos sentimentos de Cristo? Como nós vamos poder reconhecer de fato o amor infinito, desmensurado que Cristo tem por nós? Então, a vivência da quaresma não pode ser simplesmente um exercício de virtude. Ela tem que ser uma abertura de verdade à presença de Deus atuando e transformando o meu interior, né? Então, isso é muito importante e na vivência da caridade se percebe muito mais tudo isso. E, finalmente, o tema do jejum. O tema do jejum é um dos temas mais complicados que existem, né? Pareceria que entre a oração e esmola, o jejum é mais simples. Outra vez, consequência do pecado original. Então, lá Adão e Eva, o que acontece depois do pecado? Eles perdem a paz interior e a harmonia com eles mesmos, né? Eles não só perdem a harmonia com Deus, a confiança em Deus, a harmonia com o próximo, a confiança com o próximo, mas eles perdem também a harmonia e a segurança em si mesmos, né? Começa a entrar um medo no coração deles, a desconfiança, a falta de paz, a falta de autoestima em si mesmo, né? A relação com a mesma criação, com o mesmo entorno se torna angustiosa, turbulenta, difícil. Os processos interiores, eles não conseguem mais viver eles de modo natural, espontâneo, com paz, etc. Então, o jejum é exatamente esse remédio que Deus nos dá para recuperar o senhorio de nós mesmos, para recuperar a nossa paz interior. Portanto, o jejum é tomar uma certa distância das criaturas, ok? Para que eu possa ver de verdade como está o meu interior, como está o meu coração, como está a minha alma, né? E aqui, quando nós falamos de criaturas, nós não estamos falando só das criaturas materiais ou até pessoais, os seres humanos, que fazem parte da minha vida. Nós estamos falando também das criaturas espirituais, né? A nossa virtude, ok? Os dons que Deus nos deu espiritualmente falando, etc. Tem tantas realidades que não são visíveis e que são criaturas que estão à nossa disposição que Deus nos deu para a nossa caminhada, para o nosso bem, né? E então, ter uma relação com todas essas criaturas onde eu estou em paz, né? Tenho um coração livre, um coração sereno, um coração amoroso, é um dos grandes frutos do jejum. Então aqui, o jejum efetivamente não é entendido simplesmente como não tomar alguns alimentos, isso realmente é um elemento muito específico, mas o jejum ele pode ser efetivamente compreendido como esse tomar uma certa distância das criaturas, inclusive das criaturas boas, né? Algumas eu não posso tomar distância, outras eu posso tomar distâncias, mas essa distância fala sobretudo de um desapego, né? Sobre esse tema, eu gosto de refletir na figura de Abraão, ok? Por quê? Porque Abraão, no primeiro momento, Deus pede para ele, né, deixa a tua terra e vai onde eu te mostrar. Deus não fala para ele onde vai. Eu vou te mostrar. Confia e caminha. Então, Abraão deixa tudo lá, pega as coisinhas dele, mochila nas costas, né, etc., a família dele, e começa a caminhar. E Deus vai mostrar, ato de confiança, ato de confiança. Aí chega lá no destino dele, se estabelece, né? E aí Deus diz, ok, porque você confiou em mim, eu vou te dar uma descendência.
Aí, depois de muitas dificuldades, tal, chega o Isaquinho. Né? O Isaquinho está crescendo, está todo mundo feliz, Deus está cumprindo as suas promessas. Abraão é um homem feliz, um homem completo, um homem, né, fiel a Deus. E aí Deus diz para ele: agora você vai pegar o Isaquinho e você vai oferecer em sacrifício. E aí Abraão está num contexto ali onde os povos ofereciam os filhos em sacrifício a Deus, dentro de uma notícia super dura, uma prova super profunda. Na mente dele também não era algo tão ilógico, mas imagina ele fazendo esse caminho. E pensem, né? Isaac era o fruto, por uma parte, humano da fidelidade de Abraão, mas também era o fruto espiritual da fidelidade de Abraão. Isaac não tinha sido fruto de uma desobediência, tinha sido fruto de uma obediência, de uma virtude, de uma entrega, de um ato de amor a Deus. E Deus diz: olha, esse fruto tão bonito seu, dá ele para mim, oferece ele em sacrifício. E Abraão, num ato extremo de fé, vai caminhando. Lembrem que naquele caminho, de repente, o Isaquinho puxa o manto de Abraão e diz: papai, aqui tem a lenha e tem o fogo, mas onde está a vítima? Deus proverá, responde Abraão. Esse é o jejum. Esse é o jejum, é o desprendimento real das criaturas que Deus me deu, né? Obviamente, nós exercitamos depois esse jejum, né, em coisas específicas, concretas, que nós podemos tocar e medir. Mas o objetivo primeiro não é esse. O objetivo primeiro é gerar de verdade uma liberdade no meu interior, para poder depois acolher a graça de Deus, a graça de Deus. Então, o jejum vem exatamente recuperar essa estabilidade interior no ser humano, essa paz interior, essa harmonia consigo mesmo que foi perdida pelo pecado, né? Que foi perdida pelo pecado. Então aí nós temos os três elementos. Falamos primeiro dos grandes temas aí da quaresma. Agora falamos dos três elementos específicos, né? Da vivência da quaresma, sempre com essa vivência interior desses elementos. Isso é muito importante, é fundamental, né? E, finalmente, alguns aspectos mais concretos, né, de vivência da quaresma, muito práticos, né, que a igreja nos pede durante esse tempo. São coisas muito mínimas, muito básicas, muito elementares, mas que, bem vividas, podem produzir um grande fruto. Então, primeiro elemento é o jejum e a abstinência que a igreja nos pede. Lembrem que a igreja nos pede jejum na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. São 2 dias durante a quaresma que a igreja nos pede jejum, quer dizer, comer menos do que eu preciso. É um elemento muito específico do jejum, né? E repito, se eu vivo bem o jejum, provavelmente ele vai produzir um fruto espiritual muito grande. E a abstinência, que é a abstinência de carne, na verdade, ela é pedida pela igreja toda sexta-feira do ano, ok? Particularmente na quaresma, né? Então, toda sexta-feira do ano, o católico deveria não comer carne, particularmente, tem mais importância na quaresma. O objetivo da abstinência de carne é lembrar a paixão de Cristo. Por que carne? Poderia ser outro elemento. Então, no fundo, é um elemento que talvez num determinado momento da história era um momento, um elemento importante, etc., e que era custoso, talvez para uma parte da sociedade, não ter esse elemento, e a igreja pede essa abstinência da carne. Mas, no Brasil, particularmente, tem a Conferência dos Bispos, a CNBB, abre uma exceção, ok? Que é muito comum que as conferências episcopais abram exceções nesse tema, que ela diz, em qualquer sexta-feira do ano, que você não conseguir cumprir com o não comer carne, você pode substituir essa abstinência de carne
por um ato de caridade, ok? Então, eu não sei, vou visitar uma família e tal, vou na casa de um parente e eles não vivem muito a fé e tal, e se eu não comer o que eles porem na mesa vai ser uma desfeita. Ok, come, mas depois vai lá e, né, compre com algum ato de caridade. O importante dessa abstinência, o tema da carne é um tema que a igreja pede, tem países que mudaram esse critério, né? Por exemplo, entendo que no México eles permitem, por exemplo, comer carne de galinha, carne de frango, né? Na sexta-feira, etc. Mas o tema importante aqui é que seja de verdade uma abstinência, né? Então, a típica história, né? Sexta-feira Santa, não comem carne, mas comem uma super bacalhau. Não tem valor nenhum. Você está se dando um tiro no pé espiritualmente falando. É uma incoerência absurda. É um farisaísmo escandaloso, né? É dia de jejum e abstinência. Então, exatamente esse é o tema do jejum, o tema profundo é o desprendimento das criaturas, né? E particularmente a igreja concretiza nesses elementos. Então, é algo mínimo que a igreja nos pede, mas tomara que vivamos com delicadeza. Depois, segundo elemento, né? Primeiro, jejum e abstinência. Segundo elemento, o tema da via sacra, né? Não tem uma obrigatoriedade, mas é um exercício de piedade muito indicado para fazer durante a quaresma, né? Durante a quaresma. A via sacra, no fundo, é um caminho, né? Uma oração que nos lembra a paixão de Cristo. Tem vários modelos, né? Tem uma tradicional que nós conhecemos muito, etc. Mas tem outras propostas, são viáveis qualquer uma delas. O importante é, algumas vezes durante a quaresma, sobretudo na sexta-feira, que é o dia da paixão de Cristo, né? Relembrar essa paixão através dessa oração da quaresma, que é a via sacra. Vocês vão encontrar ali facilmente em sites católicos, em aplicativos, etc., modelos dessa via sacra. O objetivo é, outra vez, acompanhar a Cristo na sua paixão morta, né? Sobretudo na sexta-feira. Depois, efetivamente, tem um momento chave da quaresma, né? Que é, discutem se está dentro, se está fora da quaresma, etc., que é a Semana Santa, né? Eu não vou falar, não vou explicar aqui da Semana Santa, mas é muito importante que os católicos se programem para viver plenamente a Semana Santa, começando no domingo da Paixão, com o domingo de Ramos, etc., né? Toda a procissão, a vivência da fé, etc. Depois, quinta-feira, a celebração da Ceia do Senhor, sexta-feira, a Paixão, sábado, viver mais o silêncio, mais a oração, né? E na vigília já começar a celebrar, né, a ressurreição de Cristo. Então, esses são os elementos que eu tinha preparado, né, para essa reflexão com vocês, mas efetivamente eu queria deixar agora um espaço para perguntas, para partilha, né, para enriquecer um pouco, talvez, sobretudo, esses grandes temas iniciais, né? O tema de passar do exterior ao interior, o tema da cética e da mística, o tema do combate espiritual e o tema particular desse ano de viver essa quaresma com uma grande esperança. A quaresma, ainda que ela é um tempo de sacrifício, de exigência, de penitência, etc., o objetivo dela é levar-nos ao encontro com o ressuscitado, né? Então, passamos, repito aquela imagem da transfiguração, subimos a montanha para quê? Para ter um encontro com o Senhor. Passamos da cética à mística. E tudo isso tem um combate profundo e é um processo cada vez maior de conversão e cada vez mais profundo do nosso coração. Então agora abro aí para qualquer pergunta, qualquer reflexão, fiquem super à vontade.